Eu cumprimento a todos meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede a todo o entendimento. Eu quero neste momento trazer uma palavra poderosa da parte de Deus, que tem como tema os três poderes que sustentam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Os três poderes que sustentam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto base, o texto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que eu vou usar como base, está exatamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que diz: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A República Federativa do Brasil e de todas as nações cujo regime é presidencialismo, ela é composta por três poderes. Poder executivo, que executa as leis, representada pelo presidente da República. E o poder legislativo, que cria as leis, representada pelos deputados federais e senadores. E o poder judiciário, que julga conforme as leis, representado pelos juízes e magistrados. Então, toda a nação cujo o regime é presidencialismo, porque tem umas que é o parlamentarismo, outro é governado pelos reis, né? Poder da monarquia, poder da monarquia. Mas o presidencialismo, cujo nosso país Brasil é regime presidencialista, ele tem esses três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Já nesta hora, eu só li isso aqui para ter uma base, mais ou menos, como é que se explica, como é que funciona a igreja. Então, assim como uma nação cujo regime é presidencialista, ela tem esses três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que sustenta o poder de uma nação cujo regime é presidencialista, assim a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, formada por todos os crentes que aceitaram, estão aceitando e ainda vão aceitar Jesus Cristo como Salvador, por todos os congregados, membros e obreiros, pastores, cooperadores, auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Essa igreja do Senhor Jesus Cristo não é denominação, eu não estou falando de denominação, de placa, mas estou falando da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele criou lá, diante de Pedro, dos demais apóstolos, quando ele disse assim: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que estava falando dele mesmo, Pedro é Petros, pequenas pedras, brita, fagulhos de pedras. Mas quando ele falou sobre esta pedra, aí já estava falando dele mesmo, porque pedra, no grego, no hebraico, no aramaico, pedra é uma grande rocha. E aí então é lógico e evidente que Jesus estava falando dele mesmo. Ou seja, sobre ele mesmo, ele ia criar a igreja. E ele falou que essa igreja que ele criou, fundada nele mesmo, ela ia receber muito poder e autoridade, e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela.
E essa igreja foi criada e fundada ali no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus desceu. Ali havia entrado ali por ordem de Jesus Cristo. Ali 500 irmãos, mas no dia do Pentecoste, 10 dias após a ascensão de Jesus Cristo ao céu, ali então o Espírito Santo entrou ali no cenáculo, naquele templo, onde os discípulos estavam reunidos. Agora já só 120, 380 já tinham desistido da bênção, já tinham saído do lugar da bênção, já tinham ido embora fazer outra coisa, não tinham obedecido a ordem de Jesus de ficar em Jerusalém, não sair de lá, até que do alto fosse revestido de poder. 380 não obedeceram, já haviam saído, mas 120, inclusive os 12 apóstolos, estavam lá ainda, permaneceram lá. E eles ouviram o som veemente impetuoso, parecendo um vento muito forte, que entrou no cenáculo, encheu a casa. E eles ouviram esse som e viram com seus olhos línguas repartidas, parecendo língua de fogo, que pousou sobre cada um deles, e eles começaram a falar, só que quando começaram a falar já foi em outras línguas. Naquela época foi línguas das nações vizinhas ali. Cada pessoa que chegava ali de uma nação vizinha podia ouvir um grande milagre. Para eles era um grande milagre, porque os homens eram leigos, analfabetos, semi-analfabetos, que não tinham cultura, eram homens pescadores, trabalhadores braçais. Ali não tinha engenheiro, doutores, pessoas formadas, não, só eram pessoas leigas. E nós sabemos que para nós conhecer as outras línguas, para nós que somos brasileiros, que falamos a língua portuguesa e não muito bem ainda, para nós falarmos, conhecermos o inglês, o francês, o alemão, o japonês, as outras línguas, nós precisamos estudar a parte teórica e a parte prática, para poder nós conhecer e falar. Então, como aqueles homens não tinham cultura nenhuma, nem para conhecer nem os primeiros anos, as primeiras séries do estudo secular, muito mais para eles já terem feito um curso de línguas. Então, por isso que aqueles homens ali ficaram admirados. Como que esses homens, sendo galileus, sendo homens analfabetos, semi-analfabetos, estão falando na nossa própria língua? Eles deveriam falar só a língua daqui da Galileia, a língua deles aqui, a cultura deles, mas estão falando a nossa língua. Cada um de nós estamos entendendo o que eles estão falando. Nós sabemos que alguns ali, poucos ali, disseram que aquilo não era um milagre, aquilo era bebida, aquilo era efeito de bebida. Aí foi que o Pedro se levanta e com ele os 12 e diz que aquilo não é bebida. Aquilo também não é uma coisa assim, um poder sobrenatural, algo assim desse tipo. Não, aquilo simplesmente era o cumprimento da promessa de Deus que falou pela boca do profeta Joel, que diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Assim diz Deus. E o próprio Jesus também falou que ia para o Pai, mas ia rogar ao Pai para que mandasse um outro Consolador que estivesse para sempre com os discípulos. Então Pedro falou, isso aqui é o cumprimento dessas duas promessas. Esse Jesus, vocês sabem que Jesus veio, mas por causa de vocês, foi vocês que entregaram ele na mão dos romanos, foi vocês que consideraram ele como um malfeitor, um enganador. Vocês sabem que o Pilato, ele quis soltar ele, mas vocês insistiram e disseram, crucifica ele. Vocês sabem que o Pilato colocou o Barrabás, um ladrão, um homicida, e de um lado e Jesus do outro lado, e mandou vocês escolherem quem ele deveria soltar, porque por costume na festa era solto sempre um. E vocês escolheram Barrabás para ser solto e Jesus para ser crucificado. Então vocês foram quem mataram o Filho de Deus.
Quando eles ouviram essa palavra do Pedro, cheio do Espírito Santo, a palavra bateu forte no coração deles. Eles disseram: varãos e irmãos, o que nós devemos fazer para corrigir esse erro, para que nós tenhamos nossos pecados perdoados, nossa alma salva? O Pedro falou: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e que venha tempo de refrigério da parte de Deus para vocês. Aí, diante dessa pregação, desse discurso do Pedro, agora cheio do Espírito Santo, então quase 3.000 almas aceitou Jesus, foram batizados, e acrescentou-se aos 120 irmãos. Agora a igreja ali nasce, a igreja ali que Jesus Cristo criou, fundou, ela nasce ali, ela é fundada ali, com 3.120 irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja, você sabe que o fundador dela, o criador dela, que é Jesus, ele foi perseguido, humilhado, ele venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte, foi morto, mas ressuscitou, subiu ao céu. Os seus discípulos foram perseguidos que nem ele, foram todos mortos que nem ele, com exceção de João. O resto, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi ultrapassado a espada, e outro discípulo foi arrastado pela rua até ficar só os ossos. O próprio João, que não morreu, morreu de velhice, mas foi lançado dentro de um tacho com azeite quente para morrer, mas Deus tirou ele de lá vivo. Colocaram ele numa ilha chamada Pátima por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Mas Deus o guardou ali e apareceu para ele e falou para ele escrever as 7 cartas para as igrejas da Ásia e todo o livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. E João morreu de velhice, mas os outros morreram de forma cruel. Policarpo morreu queimado, Estevão morreu apedrejado. A igreja foi perseguida, a igreja foi humilhada, mas a igreja resistiu. A igreja passou por todas essas perseguições, tortura, humilhações. A igreja passou por todos esses vendavais. Cada crente que morria. Além disso, eles colocavam os irmãos nas arenas. Ali soltavam os leões famintos, que comiam os irmãos, matavam os irmãos, comiam, devoravam o corpo dos crentes. Mas cada crente que morria, cada sangue derramado, cada gota de sangue de um crente que caía na terra, eram dezenas, centenas, milhares de pessoas que, ao ver aquele testemunho de fé, ao ver aquela fé daqueles crentes em Jesus Cristo, aquela perseverança, ao ponto de aqueles irmãos tinham a oportunidade dada pelas autoridades romanas, os sumos sacerdotes, os príncipes dos judeus, eles tinham a oportunidade de escolher entre negar Jesus e deixar de falar do nome de Jesus, deixar de adorar a Jesus, deixar de servir a Jesus e continuar vivendo uma vida normal, segundo o curso desse mundo, segundo a vontade de Satanás, segundo a vontade da carne. Eles tinham oportunidade. Se eles escolhessem negar Jesus, viver uma vida normal, segundo o curso desse mundo, a vontade do diabo, a vontade da carne, a vontade de Satanás, eles eram soltos e poderiam viver livremente, salvando a vida física deles, mas perdendo a espiritual. Aqueles irmãos lembravam que Jesus disse que aquele que perder a sua vida por causa dele, de Jesus e do Evangelho, ele vai ganhar a vida eterna com Deus no céu. Mas aquele que se envergonhar dele e do Evangelho, aquele que preferir ganhar a vida física aqui na terra, negando, se recusando a adorar a Deus, a servir a Deus, a pregar a palavra de Deus, a fazer a obra de Deus, mesmo diante das perseguições, ele vai ganhar a vida dele física, mas ele vai perder a vida eterna.
já tendo perdido a espiritual. Então aqueles irmãos diziam, não, eu não vou negar Jesus. Policarpo teve oportunidade, disseram para ele, Policarpo, tu estás descendo, nós estamos descendo, tu na corda, tu está vendo, o fogo já está perto de ti, tu já está perto do fogo, nós vamos descer tu dentro dessa fogueira. A fogueira era tremenda, o fogo era muito grande, e tu vai ser queimado. Nega Jesus, Policarpo, nega, deixa de falar desse nome, deixa de servir a esse Jesus, aí nós puxa tu para cima e tira tu daí, tu tá livre. O Policarpo disse assim, gente, esse fogo está muito pequeno, coloque mais lenha nesse fogo, aumente mais esse fogo, jogue combustível tóxico, óleo, azeite nesse fogo, e desça o mais depressa, porque eu já estou vendo os céus abertos, e o Filho de Deus, Jesus Cristo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, me esperando. Eu já vejo Abraão me esperando lá no paraíso. E então disseram, tá bem, se tu escolheu assim, assim seja. Desceram o Policarpo. E assim, os irmãos comidos por leão, os irmãos colocavam lá aquela lâmina lá em cima, e os irmãos aqui colocados naquela forquilha ali, e a lâmina descia e cortava o pescoço deles, era cabeça para um lado e corpo para o outro lado aqui. Mas antes, todos eles tinham oportunidade de se negar o nome de Jesus, de parar de falar do nome de Jesus, vocês estarão livres. Mas eles, todos eles, preferiam morrer de forma cruel e ganhar o lugar no céu, e ir para o céu, ganhar a vida eterna com Deus, ao invés de desfrutar de poucos tempos aqui na terra e no fim a alma deles ir para o inferno. Então, a igreja até hoje é perseguida, a igreja até hoje passa por provas, lutas e dificuldades, mas a igreja se mantém, a igreja não para de crescer. Pode vir o que vier, nessa pandemia aí tem muitas empresas falindo, fracassando, muitas empresas estão sendo fracassadas aí, estão falindo aí, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está de pé. Por que as empresas estão falindo? Porque não estão arrecadando dinheiro. A igreja do Senhor também, da forma como está congregando, também não está podendo arrecadar os dízimos e as ofertas. Até mesmo porque tem muitos irmãos que estão desempregados. Então a renda da igreja, que faz com que a igreja construa os templos, que faz com que a igreja faça reforma nos templos, que faz com que a igreja equipe os templos com cadeiras, bancos, equipamentos de som, ar-condicionado, ventiladores, para dar o melhor conforto para os irmãos, que faz com que a igreja invista na obra da evangelização, a obra missionária. O dinheiro está muito curto, mas a igreja se mantém de pé, mesmo que está restrita, né? Nós não podemos nos congregar 100%, muita coisa não pode fazer. Não estamos podendo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, evangelizar. Não estamos podendo, como igreja de Jesus Cristo, nos reunir em grandes números, em vigília, para orar, para evangelizar, para adorar a Deus. É tudo restrito, é com máscara, álcool gel, tem que ficar 2 metros um longe do outro, não pode abraçar o irmão, as irmãs não podem se abraçar, se cumprimentar, não pode pegar na mão, não pode visitar, e com isso tem trazido muita dificuldade. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo continua de pé. Nós, obreiros, líderes das igrejas, pastores, cooperadores, auxiliares, diáconos e presbíteros, nós continuamos firmes, em contato com os irmãos, pelas redes sociais. Não podemos visitar os irmãos nas casas, mas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Nós estamos nos comunicando com os irmãos, nós estamos sendo informados. Nós estamos sabendo que os irmãos continuam nas suas casas, orando, buscando a Deus. Nós fazemos o nosso culto online e os irmãos assistem nas suas casas, pelo computador, pelos smartphones. Os irmãos estão indo com dificuldade, mas a igreja se mantém de pé. Por que tudo isso? Como explica esse milagre?
da igreja do Senhor Jesus Cristo ter vencido tantas barreiras, tantas dificuldades, tantas lutas, e tenha se mantido de pé até agora, quando muitas empresas estão falindo. Como que explica a igreja do Senhor se manter de pé e crescendo e avançando, né? Cruzando fronteiras, ultrapassando barreiras, obstáculos, abismo e continuando firme, gloriosa, poderosa. São 3 poderes que sustentam a igreja. 3 poderes. Primeiro é o poder da oração. A igreja sempre orou. O criador e fundador dessa igreja, que é Jesus Cristo, ele sempre orou. Não só orou, como ele ensinou os seus discípulos a orar. O seu porta-voz que veio à terra para falar dele como luz do mundo, sal da terra, para falar dele, para mostrar, para falar que após ele estava vindo um, que ele não era digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Esse porta-voz dele, chamado João Batista, ele também orava e também ensinava seus discípulos a orar. Então, o poder da oração. São 3 poderes que nós vamos meditar nesta hora. O primeiro poder é a oração, que sustenta a igreja do Senhor. O segundo poder é o Espírito Santo. O Espírito Santo que sustenta a igreja do Senhor. O poder do Espírito Santo. O terceiro poder que sustenta a igreja do Senhor é o poder da palavra. Então a igreja é sustentada pela oração, pelo Espírito Santo e pela palavra. Vamos então meditar no primeiro poder, o poder da oração. Não orar é pecado. Aprenda isso nesta noite. Aprenda isso nesse dia. Não orar é pecado. Então, veja aí, como é que você está? Você está obedecendo a Deus ou está cometendo pecado? Eu estou orando, irmão, graças a Deus. É por isso que eu ainda estou de pé. Eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. Lá na nossa igreja nós oramos. Então é por isso que você ainda está de pé. É por causa da oração. Não orar é pecado. E você sabe que os que cometem pecado, não confessam e não deixam ele, não entrarão no reino do céu. Cometer pecado é lícito que nós cometa, porque estamos nesse corpo de pecado mortal e incorruptível. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia, então entra no céu. Deus não leva em conta o tempo de ignorância que nós passamos sem conhecer a palavra, sem conhecer o Espírito Santo, sem conhecer Jesus. E os pecados que nós cometemos, até o dia que nós tomamos a decisão sábia e corajosa de dizer, eu quero ser crente, eu quero aceitar Jesus, a partir de hoje eu quero parar de andar para o inferno, eu quero dar meia volta, eu quero me converter, eu quero andar agora no sentido contrário. Eu estava andando no sentido do inferno, agora eu quero andar no sentido do céu. Agora eu quero andar olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Quando você toma essa decisão, então seus pecados são perdoados. Mas não orar é pecado. E eu vou lhe provar isso na Bíblia. Se você tiver um exemplar da Bíblia, pegue esse exemplar, pegue a sua Bíblia e abra em primeiro livro de Samuel. Tem o 1 Samuel e 2 Samuel. Abra no 1 Samuel, capítulo 12, e o versículo 23. Se você abre a sua Bíblia em 1 Samuel, vá para o capítulo 12 e chegue no versículo 23, e você vai encontrar essa leitura provando que não orar é pecado. Olha como é que diz: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então aqui ficou bem claro que não orar por mim, não orar por vocês, não orar a Deus é pecado. E ainda continua dizendo, antes vos ensinei o caminho bom e reto. Quer dizer, além de eu orar,
dando como exemplo para os irmãos que eles têm que orar. Eu tenho que ensinar, como João Batista ensinou seus discípulos, Jesus ensinou seus discípulos, eu como pastor de igreja, presbítero da igreja, eu tenho que ensinar para os irmãos que estão sob o meu comando, para pastoreá-lo, para orientá-lo. Você, pastor, tem o dever de ensinar o seu rebanho a orar e dar exemplo para eles de oração. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho direito que deve andar. Diante das ameaças que sofriam por parte daqueles que crucificaram Jesus, os discípulos que constituíam a igreja não fugiram, não revidaram, não contrataram um advogado para defender seus direitos, não murmuraram, não adaptaram o evangelho aos sistemas, mas sim oraram ao Senhor. Eles não faziam nada do que hoje muitos crentes estão fazendo. Você vê que hoje, quando a igreja é perseguida, hoje a igreja tem advogado, crente. Porque Jesus está salvando advogado, doutor, engenheiro, todo mundo. Então, os irmãos que servem a igreja, que são membros da igreja, congregam na igreja, que exercem a função de advogado, eles são chamados pelo pastor, pela liderança da igreja, para eles irem diante das autoridades para defender a igreja que está sendo perseguida, que estão tirando os direitos da igreja. Eles estão fazendo isso. Hoje a igreja, sabe, muitos irmãos, quando tem uma causa contra o irmão, em vez de levarem para o pastor, para chamar o irmão junto com eles, para resolver a causa, hoje você vê irmãos entregando outros irmãos. O próprio Jesus falou também que isso ia acontecer. Irmãos entregando a irmãos, irmãos levando irmãos diante dos tribunais. Então se vê irmãos indo da parte de irmãos na delegacia e tal. Então, você vê irmãos resolvendo problemas, em vez de resolver na oração, estão resolvendo na base da carne, da briga, da discussão. Tudo ao contrário do que a igreja do Senhor Jesus Cristo vivia, a igreja primitiva, e do que Jesus Cristo recomenda para que a igreja atual viva do mesmo jeito, porque a igreja não pode mudar, porque Jesus não muda. Então, o que é que diz assim? Quando a igreja orou, o lugar onde estava assentado tremeu, e a oração produz a manifestação sobrenaturais. A oração produz o movimento. A oração produz o avivamento, e o avivamento o movimento. Repetindo, a oração produz o avivamento real da igreja. E o avivamento que foi produzido pela oração produz o movimento. Mas hoje estão fazendo o contrário. Hoje estão fazendo muitos movimentos, certo? Shows gospels, shows dentro do templo. Hoje não é mais culto, é show. O movimento, quando maior, melhor, que eles entendem para que tenha um avivamento. Então, cantores famosos, pregadores famosos, bandas. Então, não é montado, eles alugam grandes ginásios, estádio de futebol, e ali é montado um palco, não um púlpito, mas um palco. E ali tem todos aqueles equipamentos que tem num show mundano de um cantor popular ou de uma banda popular. Ali tem holofotes, ali tem fumaça, ali tem tudo ali, os recursos pirotéticos para que chame a atenção. E ali, no lugar da glória, aleluia, você vê assobio, palmas, gritos,
gritando o nome do cantor, o nome do pregador. A glória que era para Deus passa a ser ali para o homem. Você vê essas coisas todas acontecem. Ele está dizendo aqui, a igreja orou em um lugar onde estavam assentados tremeu, e a oração produz a manifestação sobrenaturais. Então, estão fazendo um movimento hoje, para que esse movimento traga o avivamento, só que não está funcionando porque não tem base bíblica. Você vê que tem aqueles shows, naqueles grandes espaços, ginásios, que lá em outra ocasião tem shows de cantores mundanos, populares, nos estádios de futebol, onde tem outros movimentos, foi preparado, consagrado para outras coisas. Mas é um espaço onde pode se juntar muita gente. Hoje a igreja está fazendo trabalhos que eles têm, que é para Deus, em vaquejada, onde tem movimentos de rodeios e grandes cantores sertanejos se apresentam. São espaços grandes onde pode juntar muita gente e fazer aquele grande movimento para que surja um avivamento. Mas no outro dia o povo está mais frio do que estava ainda. E preocupado e até aborrecido, porque os ingressos foram altos, tinha tanta coisa lá dos cantores, dos pregadores para vender, gastaram todo o dinheiro deles com ingresso, com coisas que tinha lá para vender, camisetas, CDs, DVDs e tanta coisa, e agora estão com o bolso vazio e zangado e aborrecido, e o avivamento nada, porque movimento não traz avivamento. O que traz o movimento não é ele que gera o avivamento. Pelo contrário, é o avivamento gerado da oração é que traz o movimento. Você pode ver que lá, o que foi que houve? Os discípulos estavam orando 10 dias, esperando o Espírito Santo, que foi prometido pelo profeta Joel e foi prometido pelo próprio Jesus Cristo. No 10º dia, o Espírito Santo entrou no templo como um som viamente impetuoso, né? E as línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em novas línguas, e ali aquele avivamento trazido pelo Espírito Santo, resultado da oração de 10 dias, aquilo ali fez com que eles fizessem um grande movimento de línguas estranhas que ouviu-se em toda Jerusalém. E o povo correu atônimo, quer dizer, assustado, curioso para ver o que acontecia, e em volta do cenáculo ficou cheio de gente, que ficaram admirados por ver cada um falando na sua própria língua. Então você vê que o avivamento, com a descida do Espírito Santo, o resultado da oração de 10 dias, produziu aquele movimento. O povo se movimentou para ir para lá. E o resultado final foi 3.000 almas que aceitou Jesus como Salvador. Então, é o avivamento que produz o movimento e não o movimento o avivamento. E para que surja esse avivamento, o primeiro ponto que sustenta a igreja é a oração. Você vê bem que está dizendo aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, quer dizer, todos os dias a igreja orava por ele a Deus. Na casa da irmã Maria, os crentes se reuniam, né, e oravam pelo apóstolo Pedro, para que Deus fizesse o milagre, porque o Pedro estava ali para ser morto. Já tinham matado um discípulo, um apóstolo. Agradou o povo, agora prenderam o Pedro para ser morto. Mas a oração da igreja chegou ao céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Outro milagre que aconteceu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Primeiro eles oravam, depois eles cantavam o hino a Deus.
e os outros presos o escutavam. Nesse primeiro milagre de Pedro aqui, quando os irmãos oravam, Deus mandou o anjo lá na cadeia. Chegou lá, quando Pedro se deparou, o anjo estava lá, chamou ele, disse: levanta, unge-te e sai comigo. E os portões foram se abrindo como aqueles portões que tem sensores nos grandes prédios, nos shoppings, nas grandes lojas, que a gente se aproxima e o nosso corpo combate com o sensor do portão e ele se abre automaticamente. Só que não com o poder de sensor, mas com o poder de Deus, né? Os portões iam se abrindo diante do anjo e de Pedro. Se abriu todos os portões, os guardas não viram nada, os guardas estavam dormindo em sono profundo com os outros presos, e o anjo foi lá para tirar só Pedro, porque a oração da igreja do Senhor, que orava na casa da irmã Maria, chegou até os ouvidos de Deus no céu, e Deus mandou o anjo. Quando estavam já fora, o anjo então desapareceu, e o Pedro entendeu o milagre, que era Deus que havia o soltado da prisão. E o Pedro foi, bateu na porta da casa onde estava orando, a menina veio atender, ficou tão alegre, falou para os irmãos: o Pedro está aí. Os irmãos orando para que Deus soltasse o Pedro, e agora estavam duvidando se realmente era o Pedro. Mas por fim abriram a porta, o Pedro entrou, e tem esse texto registrado aqui, que Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Então, orando eles a Deus, o lugar se moveu onde estava ali, tremeu o lugar, e o Espírito Santo se manifestou, e foi bênção de Deus. Paulo e Silas aqui também, lá na prisão, né? À meia-noite, quando estavam orando, louvando a Deus, houve um terremoto na prisão, e caiu as cadeias, as correntes, as algemas de suas mãos, caiu, e o carcereiro, quando viu que todos os portões estavam abertos e os presos soltos, pediu a espada para se suicidar, mas ali o Paulo e o Silas disseram: não te faz tal coisa, porque estamos todos aqui. E o carcereiro, vendo que havia um milagre sobrenatural, que aqueles homens lá eram homens de Deus, porque era para eles aproveitarem os portões abertos e fugirem com todos os outros presos, mas eles não fizeram isso. O Espírito Santo ali controlou tudo. E ele então perguntou: varões, o que hei de fazer para ser salvo? Ou seja, ser um salvo que nem vocês, para servir esse Deus de vocês que faz um milagre desse. E o Pedro disse: crede no Senhor Jesus Cristo. O Pedro não, meu irmão, me perdoe. O Paulo e o Silas disseram: crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26, que diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos da prisão. Isso aqui é o resultado do versículo 25 de Atos dos Apóstolos 16, aqui é o versículo 26, que fala desse milagre que aconteceu ali no cárcere da cidade de Filipe, onde Paulo e Silas foram milagrosamente soltos, porque estavam orando e louvando a Deus. A igreja orou especificamente com fé, em nome de Jesus. A igreja ora especificamente com fé. Se a igreja orar sem fé, aí a oração dela não vai chegar diante de Deus, porque ela não vai agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. A igreja tem que orar com fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso aqui é o resultado, né? Isso aqui está nos falando exatamente quando o Pedro saiu da prisão. Agora é o Pedro mesmo. Saiu da prisão e chegou lá na casa onde estavam reunidos os irmãos, e eles foram orar para agradecer a Deus. O Pedro já tinha falado para eles que havia sido proibido, a condição para ele se manter solto era que ele não falasse mais do amor de Jesus. Por isso todos oraram
E que você vê aqui o milagre, que não foi só orar, todos oraram. Todos, não ficou ninguém sem orar. Hoje há um problema muito grande na igreja, é que a maioria dos irmãos, quando a gente chega no templo assim, meio assim atrasado um pouco, a gente vê a maioria dos irmãos sentados. Os que estão de joelho, mas estão de joelhos só para tentar enganar eles mesmos e o pastor, se não estiver atento, os diáconos da igreja, os porteiros. Mas a Deus eles não enganam, porque estão ali e estão arrumando o cabelo, conversando uns com os outros. É a minoria que está orando. Se vê até muitos obreiros, tem obreiros que sentam no púlpito, que prega a palavra, que dirige o culto, ajuda o pastor, e que chega depois da oração. Já estão cantando o hino da harpa que eles chegam. E aí, algum deles dobra o joelho aí, ora um pouquinho, tem deles que nem faz isso, senta lá e fica normal. Então tem até obreiro que não está orando. Por isso que hoje está muito difícil. Porque a igreja não está velando, cuidando desses três poderes. Tem igreja que não tem nenhum desse poder aqui. Tem igreja que não ora, tem igreja que não crê no Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. E tem igreja que não quer mais pregar a palavra, não quer mais ouvir a palavra. Tem igreja que nela não tem mais culto de ensino, não tem escola dominical, não tem cursos teológicos. Os crentes não gostam de estudar a palavra. Está se cumprindo o que o apóstolo Paulo disse aos Timóteos, né? Comichões nos ouvidos. Eles não querem mais ouvir a sã doutrina. Eles se acham doutores, se acham que eles sabem de tudo, não precisa ir aprender de nada que eles já sabem. Isso o apóstolo Paulo já disse aos Timóteos: prega a tempo e a fora de tempo. Insiste em pregar, porque vai vir tempo que eles não vão querer mais ouvir. O tempo de pregar é hoje. Então, você vê bem que moveu-se o lugar. Então você viu aqui o primeiro poder que sustenta a igreja. Porque se você ficar curioso de perguntar como é que tantas empresas, por causa dessa pandemia, estão quebraram, estão falindo, e a igreja dos crentes continua de pé, é pelo esse poder da oração aqui. Essa igreja já não tinha condição física, biológica, humanamente falando, dessa igreja está até aqui hoje, até aqui ela ter chegado. Diante de tanta perseguição, tanta prova, tanta luta, era para essa igreja ter morrido no nascedor, ter deixado de existir há muito tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo que eu estou falando, a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por congregados, membros, obreiros que servem a Jesus Cristo. Tem muitos desses crentes que já dormem no Senhor, que já estão no paraíso, no seio de Abraão, na igreja triunfante. E tem muitos que estão na igreja militante aqui, aguardando ir para o paraíso ou ir direto no arrebatamento para o encontro com o Senhor. Mas a igreja tem o seu segundo poder que sustenta ela, a sua segunda coluna que sustenta ela. Além da oração, tem o poder do Espírito Santo. A igreja recebeu o Espírito Santo. Você veja bem que primeiro os discípulos estavam 10 dias orando no cenáculo por ordem de Jesus. Estavam orando. E aí, após 10 dias de oração, aí que o Espírito Santo veio. Por isso que o poder do Espírito Santo está colocado aqui nesse estudo como em segundo lugar. Primeiro está a oração. Porque para receber o Espírito Santo, meu irmão, para receber o Espírito Santo, igreja do Senhor, nós precisamos orar. Sem oração, o Espírito Santo não vai vir sobre nossas vidas. Crentes que não ora, não tem como de receber a presença do Espírito Santo na vida dele. Não tem como ele ser cheio do Espírito Santo, não tem como ele receber o batismo com o Espírito Santo. Se ele não orar, se ele não aplicar o seu tempo na oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Deus em oração. Aí, então, o segundo poder é o Espírito Santo de Deus. Qual é a função do Espírito Santo?
esse poder do alto, do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo na vida de um crente que ora? O Espírito Santo renova as forças físicas e espirituais. Ele não renova só as espirituais. Primeiro ele renova as forças físicas. Eu sou testemunha disso. Quantas vezes, quando eu trabalhava, antes de eu aposentar, que eu chegava do trabalho cansado. Cansado mesmo. Como muitos lá do norte falam assim. Que nem arroz de quinta. E lá no Nordeste, os gaúchos falam só o pó da gaita. Cansado, meu irmão. Tem irmão que usa aquela palavra para dizer assim: irmão, eu só falta enterrar, porque eu já estou morto. Fisicamente, eu estou morto, acabado. E aí, irmão, se você chegar e deitar no sofá, sentar no sofá e se escorar assim, deitar ou na cama ou em qualquer lugar ali, aí você não levanta dali nem para tomar banho, irmão. Quando vai se espantar, já está na hora de ir para o serviço, você nem jantou, nem tomou banho, nem nada. Então tem que chegar logo, tirar aquela roupa, aí entrar no banheiro, tomar um banho, e vestir a roupa, mesmo cansado, e dizer: eu vou para a igreja. O Espírito Santo, na hora que você toma essa decisão, você vê que quando você sai do banheiro, você já está se sentindo mais forte fisicamente. Você veste a sua roupa no caminho, você já se sente os seus nervos se fortalecendo, né? Sua força física sendo revigorada, voltando, e você vai, chega na igreja, você dobra o seu joelho, você ora ali, aqueles 30 minutos de oração ou mais ou menos, você ora. Quando você se levanta ali daquela oração e louva o Senhor com os hinos da harpa, lê a palavra e o culto começa ali, os conjuntos cantando e vem a mensagem. Irmão, conclusão, quando você sai dali, você sai renovado. Você sai com sua força física restaurada. Mas o Espírito Santo, você vê que primeiramente ele renova a nossa força física, depois a espiritual. Porque a nossa força física ele já renova desde casa, já, né? Como eu expliquei para vocês. E a espiritual, ali na igreja, nós saímos de ali não só fisicamente renovado, mas espiritualmente renovado, porque a palavra de Deus, né, nós ouve. Aí nós somos renovados espiritualmente também. Se não fosse o Espírito Santo, a igreja não teria subsistido a todos esses problemas que eu falei, a todas essas provas, essas lutas que eu falei. Irmãos sendo mortos, a igreja perseguida, mataram Jesus, mas ele ressuscitou. Mataram os apóstolos, estão até hoje na sepultura. Mas a igreja continua, porque o Espírito Santo é o responsável por essa igreja se manter de pé. O Espírito Santo também consola a igreja, cada crente e a igreja em geral nas suas aflições. Nas aflições, saiba que o Espírito Santo está do seu lado, irmão. Está do seu lado, a igreja, para te consolar. Ele consola. Numa perda de um ente querido, na perda do querido lá, do pai, da mãe, que Deus recolheu. É por isso que nós dizemos sempre, para que o Espírito Santo de Deus venha consolar, porque não adianta nós chegar lá, falar e abraçar, mas se nós dizer: Espírito Santo, consola essa pessoa por essa perda física. No momento de aflições, nós oramos e o Espírito Santo vem sobre a pessoa que está aflita e consola ela. O Espírito Santo também, ele dá, com a sua presença divina, ele concede coragem e ousadia. Quando o Espírito Santo, nós oramos que o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos dá coragem para pregar o Evangelho e ousadia, né? Que é aquela audácia de falar. A coragem é diferente da ousadia. A coragem nos leva a falar para qualquer pessoa tranquila, mansa, quieta, mas a ousadia
É o que veio sobre Pedro pelo Espírito Santo, que ele falou para as autoridades. Importa-me obedecer a Deus ou aos homens? A ousadia é aquela que a gente fala para a autoridade, como o profeta falou para Davi. Esse homem é tu, rei. É tu que pegaste a ovelha única lá do fazendeiro e mataste, tendo tu muitas ovelhas a teu dispor. A ousadia nos leva a falar com autoridade e firmeza para as autoridades, para as pessoas poderosas que, né, só com a coragem nós não tinha como falar, mas com a ousadia dada pelo Espírito Santo nós temos coragem de falar. O Espírito Santo também santifica a igreja. Ele santifica. O Espírito Santo que convence a igreja, cada crente do pecado, da justiça e do juízo, e separa a igreja, cada crente e a igreja em geral do pecado. Santificar é separar. O Espírito Santo separa a igreja do pecado. E ele também vivifica a igreja. Quando o crente está assim, morto nos seus delitos e pecados, cometeu um pecado, está morto espiritualmente, está no grupo das virgens Nécia ou da igreja de Laodiceia, o Espírito Santo vivifica, dá vida novamente, restaura a vida espiritual e física daquela pessoa. O Espírito Santo vivifica, o Espírito Santo vivificando a palavra na mente e no coração. O Espírito Santo aplica a palavra viva de Deus na mente do crente e no coração. A palavra surte efeito através do Espírito Santo. Não adianta eu pregar a palavra se eu não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida. A palavra que sair da minha boca, ela só vai surtir efeito para a salvação, para a reconciliação na vida das pessoas que ouvem, se a minha vida estiver cheia do Espírito Santo. Porque a palavra em si já é ungida por Deus. A palavra em si já contém o Espírito Santo. Mas o porta-voz de Deus que vai pregar essa palavra, por isso que Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. É um risco muito grande. E até um pecado, porque Jesus disse, só ficai em Jerusalém até receber o poder. Então, eu não posso sair por aí pregando o Evangelho de Jesus, falando do amor de Jesus, sem antes eu receber esse poder do alto, do Espírito Santo, eu ser batizado, eu ser revestido desse poder. Porque esse poder do alto, o Espírito Santo na minha vida, é que vai fazer com que a palavra do Evangelho que sai da minha boca surja efeito na vida e no coração do pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Guia-nos na verdade. O Espírito Santo, além de ele santificar, de ele vivificar, aplicar a palavra no coração, ele guia nós também na verdade. O Espírito Santo dentro de nós, na nossa vida, jamais nós vamos andar na mentira, jamais nós vamos andar na esquerda ou na direita, fora da presença de Deus. Jamais nós vamos andar por aí enganados, tá certo? Porque o Espírito Santo ele vai nos guiar na verdade, com base bíblica. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, diz, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, essas aqui são palavras de Jesus Cristo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque ele é Espírito da verdade, ele não é demônio, porque o demônio é Espírito da mentira. Satanás é mentiroso, os seus demônios são espíritos de mentira. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade, por isso só o Espírito Santo nos guiará na verdade. E guiará em toda a verdade. Não é só numa, é em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que é que há de vir? Jesus Cristo nas nuvens. Quando esse Espírito Santo maravilhoso, essa terceira pessoa da Trindade, esse amigo do noivo, que está conosco, vai nos arrebatar e nos levar até as nuvens
para encontrar com o Senhor nos ares, quando estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor nos ares, né? Então ele nos guia na verdade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então esse aqui é o poder do Espírito Santo. Veja bem, Jesus disse assim também: o Espírito Santo há de vir sobre vós. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O próprio Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus falou isso. Ficar em Jerusalém. Eu reforço para a minha vida. Para você, nós temos que ficar em Jerusalém. Nós temos que orar. Ficar em Jerusalém significa ficar ali, certo? Não sair para evangelizar, sem antes receber esse revestimento. Certo? Até que nós recebamos. Quando nós receber, aí nós já não podemos continuar mais parados. O Pedro não ficou mais parado. Quando ele recebeu, ele se levantou e pregou, e 3.000 almas aceitou o Senhor como Salvador. Então, com o Espírito Santo de Deus na vida, nós temos que sair. Então, se você já recebeu o revestimento, se você já é batizado com o Espírito Santo, se você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o que você está fazendo aí, parado? Por que que você não está falando do amor de Jesus? Por que que você não está evangelizando? Por que que você não está seguindo o ídolo de Jesus? Você já conhece a palavra, você já tem a palavra, e você já tem o Espírito Santo, você já recebeu, você já é batizado, você fala em línguas estranhas, você sente a presença de Deus. Então deixa Deus te usar. Sai, pega a palavra, pega a Bíblia, pega os folhetos e sai evangelizando. Fala do amor de Jesus. Fala de Jesus para os teus colegas de trabalho, de colégio, aonde você estiver. Fala de Jesus. Deus tem te dado oportunidade e você não tem entendido. Deus tem colocado pessoas diante de você que têm falado de assuntos, de situações como está. E você não tem aproveitado para falar de Jesus para eles. De dizer que Jesus pode tudo, que Jesus resolve tudo. Que o único que pode resolver esse problema é Jesus. Aproveite e fale. Mas o último poder de Jesus Cristo, o último poder que sustenta a igreja do Senhor Jesus Cristo é a palavra. Já falamos do poder da oração, do poder do Espírito Santo. Agora vamos falar do poder da palavra. Que diz assim: através da palavra de Deus, a igreja é purificada. A igreja é purificada. Você sabe que purificação já vem depois da limpeza, né? Você sabe que você pega, lava ali o alumínio, ali o cristal, você lava, aí depois você vai lustrar, né, com algo que chama-se purificar, para tirar todos os resíduos. A igreja é limpa pela palavra. Jesus falou: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E a igreja é purificada pela palavra. Quando o salmista disse no Salmo 24: quem subirá ao monte do Senhor? Quem morará no seu santo lugar? Quem vai morar no seu santo lugar? E a resposta que ele mesmo deu pelo Espírito Santo é: os limpos de mão e puros de coração. Então, é a palavra de Deus que purifica o coração e deixa limpo. Não é a água H2O, porque a palavra de Deus simboliza a água espiritual, que purifica o coração, a mente, o entendimento, deixa puro. Ela purifica. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. João capítulo 15, versículo 13, versículo 3. João capítulo 15, versículo 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É o que eu falei para você, eu estou só agora citando o versículo. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que são palavras de Jesus, está em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. A igreja tem seu caminho iluminado.
Você veja bem que Salmo 119, versículo 105, o que é que ele diz? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ilumina os pés e o caminho da igreja, dos crentes. A palavra, sem a palavra, você estará andando na escuridão de pecado. É por isso que nós temos que pregar a palavra, porque as pessoas que não têm Deus, que não conhecem Deus, eles estão andando na escuridão, porque no sentido espiritual esse mundo está em trevas. Esse mundo no sentido espiritual está em trevas. Pecado é treva, é escuridão. E Jesus Cristo falou, eu sou a luz do mundo, e falou para nós, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Como luz do mundo, nós temos que iluminar. Quando nós estamos pregando a palavra para as pessoas nas ruas, nas praças, de pessoa por pessoa, quando nós montamos um palanque, ali com equipamento de som, pregamos a palavra, nós estamos iluminando o caminho das pessoas, como luz do mundo, iluminando os pés deles e o caminho. A palavra ilumina o caminho das pessoas e faz com que eles, agora com seus caminhos iluminados, eles vejam Jesus Cristo, se aproximem de Jesus Cristo e confessem seus pecados para Jesus Cristo e recebam o perdão e a misericórdia e a graça de Jesus Cristo. A igreja é preparada e fortalecida para enfrentar o mundo e combater o inimigo através da palavra. Efésios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo disse, tomai o capacete, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos que tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a espada, irmão. É a espada, igreja. É a espada, pregador. É a espada, pastor. É a espada, líder espiritual. Você que prega, você que ensina, é a espada. Não é o facão. É a espada. Espada tem 2 gumes. O facão só tem um. O facão só corta para lá. Só corta para frente. Mas a espada, por ter 2 gumes, corta para trás também. E para ser usado certo, a palavra como espada, primeiro eu tenho que cortar para mim. Primeiro eu tenho que pregar para mim. E para os meus companheiros que estão à minha retaguarda. Depois é que eu tenho que pregar para você. Porque tem muitos pregadores, líderes, pastores de igreja, que eles estão usando a palavra como facão e não como espada. Eles só estão pregando só para o irmão. Só estão falando para os que estão na sua frente do plenário. Você, crente, você é assim, você tem que fazer assim. Você está fazendo assim, está errado. Crente, você é assim, está errado. É facão. Mas a palavra do Senhor é espada de 2 gumes. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conclusão. Então aqui estão os 3 poderes que sustentam a igreja do Senhor. O poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. Aqui está. Você que estava curioso para saber o porquê que essa igreja que passou por tantas provas e sofrimento, que humanamente falando, biologicamente falando, logicamente falando, não tinha como essa igreja estar ainda de pé. Você sabe que a Bolsa de Nova York quebrou, quando ela quebrou o mundo todo. Você sabe que esse coronavírus quebrou o mundo todo. Empresas, muita coisa faliu, quebrou a economia, quebrou a segurança, quebrou o governo, até os governos dos primeiros mundo, os governos europeus, Estados Unidos, a economia sacudiu, abalou, bagunçou com tudo. Mas pesquisa e vê se a igreja do Senhor Jesus Cristo entrou nessa mesma dificuldade e problema. A igreja do Senhor Jesus Cristo está
sobrevivendo, resistindo, permanecendo, porque Jesus Cristo já falou para Pedro: Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, elas vão bater contra ela. A minha igreja vai ser perseguida, a minha igreja vai ser humilhada, vão lutar, vão querer acabar com a minha igreja, matando os meus irmãos, assim como me mataram, mas eu ressuscitei, matando. Vão matar vocês, vão queimar a Bíblia, vão fazer tudo para acabar com a minha igreja, mas isso aí é a porta do inferno lutando contra a minha igreja, mas não vai prevalecer. Então o que está prevalecendo é a igreja do Senhor. A igreja continua de pé, a igreja continua avançando. Como diz aquele hino: nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Olha, nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. É assim. A igreja é a única instituição, humanamente falando, que não só ela está passando e vai passar e vai chegar do outro lado de pé firme depois dessa pandemia, como ela já passou por tantas provas, ela já veio tanta doença, tanta pandemia, a igreja continuou de pé. A igreja é perseguida humanamente falando, materialmente falando, espiritualmente falando, mas a igreja vence, não ela em si, mas Jesus Cristo vence por ela. E o que mantém a igreja de pé é o poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. Então, olha, para a igreja ser vitoriosa, ela precisa estar firmada nesses três poderes. Repetido: poder da oração, poder do Espírito Santo, poder da palavra. Sem eles, sem esses poderes, sem a oração, sem o Espírito Santo e sem a palavra, a igreja está fadada ao fracasso, e o crente como indivíduo também. Se você quiser que a igreja permaneça vitoriosa, em conformidade com a vontade de Deus, você precisa acionar esses três poderes: oração, o poder do Espírito Santo e a palavra. Você precisa acionar, invocar a oração, o Espírito Santo e a palavra. Senão, se a igreja onde você congrega, ela está já com poucos membros, já quase fechando as portas, você pode ver, está faltando oração, está faltando o Espírito Santo e está faltando a palavra. Irmão, você vê aqui não está colocado como um dos três poderes que sustenta a igreja, como um dos pilares que sustenta a igreja. Aqui não está colocado aqui, irmão, o louvor. O louvor, Deus habita no meio do louvor, o louvor vai continuar no céu. Mas o louvor não está incluído aqui nos três poderes. O que está incluído aqui é a oração, o Espírito Santo e a palavra. Porque, irmãos, quando a igreja ora, quando a igreja tem o Espírito Santo e quando a igreja se alimenta da palavra, vive a palavra, crê na palavra, obedece a palavra, essa igreja vive feliz, alegre, essa igreja tem vitória, essa igreja vence as lutas, essa igreja passa pela prova e recebe a bênção, e em gratidão a Deus, essa igreja canta, irmão. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e o corpo tão cansado, com o peso da cruz. Não retire teu espírito
do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. O louvor, irmão, só vai sair para agradar a Deus, para Deus se manifestar no meio dele, se a igreja viver esses três poderes: a oração, o Espírito Santo e a palavra. Se não, irmão, vira cantarola, irmão. Vira, como muitos já estão dizendo aí, já não estão nem chamando de hino, já estão chamando de música. Música gospel. Porque falta a oração, falta a palavra e falta o Espírito Santo. Então, irmão, vamos fazer isso. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Né? Vamos buscar o Espírito Santo. E vamos nos alimentar da palavra. Tem aonde você vê uma igreja que ora, uma igreja que busca o Espírito Santo e uma igreja que tem culto de ensino, aonde o líder, o pastor ainda abre a palavra, ainda ensina, aonde os irmãos frequentam com mais número de irmãos presentes no culto de ensino, no culto de oração, na escola dominical. Irmão, essa igreja não tem quem faça ela cair, não tem pandemia, não tem dificuldade, não tem luta, não tem prova que venha parar a caminhada dela. Porque esses três poderes sustentam a igreja. São esses três poderes. Repetindo, a oração, o Espírito Santo e a palavra. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.